Sejam bem-vindos, Torá, órgão e instrução e luz para as nações. Continuando o estudo do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 2, nós lemos dessa forma: para conhecer a sabedoria e a disciplina moral, para compreender as palavras do entendimento. No versículo anterior que nós estudamos este versículo, os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Em continuação, para conhecer sabedoria e disciplina moral, para compreender as palavras do entendimento. Em hebraico, Ledaat Hokmah Umussar Leha Bi'in Imrei Bi'inna. Ledat, para conhecer. Hokmah, a sabedoria. Umussar, moralidade. Lehabin, para entender. Imrei, dizer. Binyan, inteligência. Aqui nós vemos que existe um conjunto de requisitos, um conjunto que eles são essenciais e uma base para toda uma formação, uma forma de disciplinarmos a nossa vida de uma maneira que você só pode fazer isso se for através da sua disciplina moral. Porque aqui nós temos a palavra Ledat, para conhecer. Hokmah, a sabedoria. O Mussar, a moralidade, a disciplina moral. Então nós vemos que a sabedoria e o entendimento, eles são algo mais de níveis mais elevados, são níveis mais superiores, não são níveis muito assim, digamos que estão enquadrados dentro de leis aqui e princípios do nosso cotidiano. Porque ela é aplicada de uma forma mais interna ao ser humano e não de uma forma propriamente externa. Externa que eu falo, algo que ele tem suas consequências e punições através dela. Por exemplo, a moralidade, o mussar, como ele diz aqui, o mussar, que é a moralidade, essa palavra, o mussar, na cultura judaica, isso é uma corrente de tradição. Essa corrente de tradição é que era passado a Torá, ela era passada de forma oral e de forma escrita, de pais para filho. Igual Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, transmitiu Yehoshua, e assim sucessivamente ela foi sendo transmitida. Mesmo que não fosse um pai biológico dessa pessoa, mas fosse um mestre que o estivesse instruindo e trazendo essa sabedoria para ele, e ele voltasse-se para aquela sabedoria, ele, na verdade, o Pirkei Avot, ele diz que um pai aqui, biológico, ele consegue educar seu filho para as coisas deste mundo. Porém, um mestre, no sentido, um pai espiritual, um pai que cuida da sua alma, do seu intelecto, da sua sabedoria, ele merece dupla honra. Por que dupla honra? Porque ele tanto educa você neste mundo, como educa você para o Olam Abá, que é o mundo vindouro, para o próximo estágio da vida do ser humano, após ele se desprender da matéria e ele elevar-se para o Olam Abá, ele vai simplesmente agora ter uma nova conexão, novos princípios, novas leis, novas regras de como ele vai viver. E essa sabedoria, o entendimento, ele é aplicado mais nesse âmbito. Lógico que ele, trazendo-se para os dias de hoje, para a nossa vida cotidiana, nós podemos aplicar e usufruir da sabedoria e do entendimento aqui, nesse presente século, no Olam Hazé. Então nós vemos que a moralidade, elas são a forma como você trabalha em si mesmo. É quando você trabalha em si mesmo para adquirir o domínio próprio, o autocontrole,
autoconfiança, a segurança pessoal, é quando você disciplina os seus sentimentos, as suas emoções, é quando você disciplina a forma de você falar com as pessoas, o seu comportamento no seu cotidiano. Então nós vemos aqui, a sabedoria significa os métodos usados para evitar as armadilhas da má inclinação. A sabedoria, nós adquirimos elas para nós começarmos a aplicar em nossa vida métodos de como lidar com a má inclinação, visto que a má inclinação ela é uma coisa que ela não é palpável, ela é algo espiritual que está no interior do ser humano. Nós temos Yetzer Tov, inclinação para o bem, e Yetzer Hara, que é inclinação para as coisas ruins, para o mal. A sabedoria, ela vai nos instruir como nós lidarmos com essa força que ela também é espiritual. A sabedoria, ela vai simplesmente nos trazer a forma correta de nós disciplinarmos tudo isso. Disciplinar os caminhos pelos quais nós iremos percorrer. Conhecer a sabedoria e o entendimento e os princípios da lei moral que governa os exercícios adequados das faculdades. A sabedoria é como se você tivesse elegido ela e colocado ela em uma posição, mas ela realmente foi eleita para isso, pelo Eterno. A sabedoria, ela está na árvore da vida como Hokmah. Ela está eleita acima de algumas outras. Nós temos Hokmah, Binah e temos Da'at. Então, ela está em uma posição onde ela vai orientar a seguinte para que ela possa passar para a próxima, para que elas venham transmitindo. Esse ciclo de transmissão é para que ambos esses campos, esses níveis de compreensão, eles venham sendo trabalhados de forma gradativa. Ela vem sendo trabalhada de cima para baixo. Por isso que começa com a sabedoria, depois nós temos Binah, Da'at e Mussar. O Mussar, ele é as leis, as regras, os princípios dos nossos pais, os princípios de educação, de ética, de conceitos e aquilo que realmente ele vai fazer com que nós tenhamos sim restrições. Quais essas restrições? Limites. O Mussar é para impor limites sobre o ser humano. É para colocar regras, para que ele saiba que ele não pode viver de forma desregrada, de forma fazer tudo aquilo que ele acredita ser adequado. Porque uma vez que o pai, um sábio, um instrutor, alguém que está em níveis um pouco mais elevados, não que ele seja melhor ou maior que você, mas que ele está em um nível de compreensão maior do que o seu, ele já lidou com essas situações, uma vez que ele já lidou, ele experienciou essas situações, ele vivenciou essas situações, ele agora consegue trazer com mais clareza, elucidada, para nós podermos agora usufruir daquilo que ele está trazendo para nós. A função do Mussar é trazer princípios éticos e princípios morais. Nem todas as pessoas eles estão dispostos a viverem debaixo de regras, debaixo de princípios. Ele não está pronto, ou ele não quer se preparar para seguir uma tradição. A tradição ela é boa em um ponto, o ponto positivo, que tudo não tem um ponto negativo. Então nós vemos o Mussar é a educação do coração e a imaginação da sua tendência natural de fantasiar, de termos de orgulho, de engano, crueldade, educar o homem
e discipliná-lo para ele poder ter a autoeducação. Para que a pessoa ele tenha autoeducação, ele precisa do Mussar. Então, é para isso que nós precisamos compreender esses níveis que existem. Nós vemos que existe Dat, Hokmah, Binah, Mussar, existem outros níveis também, mas a princípio aqui nesse versículo nós estamos falando para conhecer a sabedoria, Hokmah, disciplina moral, Mussar, compreender, entendimento, para nós compreendermos essas coisas, para nós lidarmos com a nossa vida aqui nesse mundo, nós precisamos conhecer. Não importa se muitas pessoas eles dizem assim, mas eu pertenço a determinada denominação, pertenço a isso e aquilo. É exatamente onde está o ponto. O ponto-chave está justamente aonde a pessoa ele tem que buscar, primeiramente, o autoconhecimento, autoeducação, autodisciplina, buscar os princípios primeiramente para a sua vida, independente de onde ele esteja. É um trabalho que a humanidade deve fazer por si. Ele deve fazer para você mesmo. Ele deve instruir-se, ele deve buscar a sabedoria primeiramente para ele, o entendimento, o discernimento, a compreensão. Ele deve simplesmente agregar valores primeiramente nele, na vida dele. Quando ele agrega esses valores, quando ele agrega esses princípios, quando ele se autoavalia, quando ele se autocorrige, então ele simplesmente será o seu mestre. Logicamente que ele não dependa de outros mestres, mas ele se torna mestre de si mesmo, líder de si mesmo, quando ele aprende de outros, quando ele aprende da sabedoria, quando ele aprende do entendimento, quando ele aprende do discernimento. Então, o foco é o Mussar, a moralidade. A moralidade ela é uma palavra que ela abrange diversas áreas, mas essa palavra Mussar, ela é aplicada mais, de forma mais firme, de forma mais efetiva no nosso dia a dia. Que ela é aplicada em nossas ações, em nosso comportamento, em nossa forma de lidar com nós mesmos, e nossa forma de lidar com as pessoas, nossa forma de lidar com a sociedade. Então a instrução de Salomão para a nossa vida hoje é a seguinte: se você quer conhecer a sabedoria, se você quer ter entendimento, se você quer ter discernimento, quer ter compreensão, então comece com a disciplina moral. Através da disciplina moral, é como muitos sábios eles recomendam. Quem está estudando, quem está se dedicando, ele começa pelo Perek Avot. Ele vai aprender sobre regras, sobre tradições, sobre transmissão, sobre homens que viveram, experienciaram e eles agregaram. Porque para mim e para você é uma vantagem muito grande nós recebermos as instruções de outros sábios. Quem é o sábio? Aquele que aprende de todos. Recebermos instruções, livros, ele se torna um mestre para você. Porque esse livro foi escrito por um mestre anterior, por um sábio. Depende do livro também. Então, quando você vê uma corrente de sábios e você está lá embaixo e você pega toda a sabedoria daquele sábio, imagina, é como você pegar um recipiente e você agora pegar e colocar tudo ali dentro. Ali, ó. Porque nós somos um clear, nós somos um vaso, nós somos um recipiente. Nós devemos muitas das vezes nos vaziar de todo o nosso ego, de todos os nossos conceitos, de tudo aquilo que nós achamos que já sabemos de tudo. Para quê? Para nos enchermos constantemente. Pega um saco furado e um saco com fundo. Aquilo que presta, você coloca no saco que tem fundo, joga nas costas, bagagem, adquire para você. Aquilo que não presta,
joga no saco sem fundo. Abraço a todos, tudo de bom, que o Eterno abençoe.